Silêncio Aflito, assim se chama este volume do historiador Luís Trindade, sobre a música portuguesa. Eu vou-me valer sobre tantas coisas. A canção, um objeto único para reconstruir a história cultural de uma era. Portanto, é sobre música, sobre a maneira como a música influenciou as mentalidades. Podemos dizer assim, Luís? Mentalidades seria uma palavra que eu evitaria. Então, antes de continuar, vou-lhe oferecer um café. Pode ser? Com todo gosto. Faça favor. Porque é que evitaria? Bom, há uma história, muito obrigado pelo café, há uma história de correntes historiográficas, eu preferia chamar a abordagem desse trabalho uma história cultural, que aliás só desapareceu do título ou do subtítulo, porque de outro modo o subtítulo ficaria muito longo. Houve um momento em que os historiadores diziam história cultural e das mentalidades. As mentalidades, hoje em dia, nos debates que nós temos, é entendido como um conceito demasiado totalizante, como se tentasse descrever situações sociais, contextos demasiado homogéneos. E assim a palavra cultura a mim satisfaz mais, ou seja, a reconstituição, através da cultura, tentar reconstituir um determinado contexto cultural, porque a cultura é mais heterogéneo, é mais diverso, depende mais da circulação. As canções aqui neste livro, pelo menos pelo que eu tentei, nunca existem no ar, existem sempre através de mecanismos de difusão e, portanto, este enraizamento dos objetos culturais na sociedade é de facto aquilo que melhor caracteriza a abordagem do livro, e a palavra mentalidade podia levar-nos a ambições que eu prefiro não ter, de querer caracterizar aquilo que as pessoas sentiam ou pensavam naquele contexto histórico da sociedade portuguesa de uma maneira demasiado homogénea, demasiado Precisamente. O seu livro é interessante porque nunca está onde nós esperemos que ele esteja. A primeira parte é sobre os anos 50, genericamente, a segunda sobre os anos 60, a terceira sobre o iê-iê, que já é uma mistura de 60s com 70s, e a terceira é sobre a nova canção, que é, digamos, tem ali uma marca, que já podemos falar nisso, que é o ano 71, que saíram os 3 discos. Mas na primeira parte, para falar das canções, se nós vamos à procura de uma história das canções, não a temos uma história da rádio. Sim. Na segunda parte, estamos à procura também da história das canções, não a temos uma história da televisão. Exatamente. A terceira é mais uma história da difusão escrita, porque coincide um pouco com o aparecimento do mundo da canção. E dos discos. E dos discos, exatamente, dos discos. A quarta é que é mais difusa, porque já é mais contemporânea. Mas, ao falar da rádio, também não está a fazer uma história da rádio. Está a fazer uma história de como, através da rádio, as canções chegaram às pessoas. Uhum. E quando nós estamos à espera, precisamente pelo que disse agora, de perceber como é que as canções eram recebidas, não temos isso muito. O que põe o problema das fontes. Uhum. Usa fontes e, a certa altura, usa quase só e sistematicamente o século ilustrado e a flama. Uhum. Mas não tem fontes orais, ou seja, não pergunta aos protagonistas, alguns ainda estão vivos, todo aquele envolvimento em que eles estavam na produção musical. São várias coisas. A primeira delas, diria eu, é uma estratégia narrativa. Cada capítulo, são 4, não são muitos, são longos, mas não são muitos. Cada capítulo começa com uma canção. Essa canção representa um estilo musical, por um lado, mas também esse tal contexto, que são os anos 50, para o Vocês Sabem Lá, da Maria Fátima Bravo, depois os anos 60 televisivos, com o Desfolhada, o terceiro, a juventude, as culturas juvenis e o disco, e portanto o iê-iê e o rock português, com a lenda de El Dom Sebastião, e depois já a caminho dos anos 70, o Venha Mais 5 do Zeca Afonso. Depois o que os capítulos tentam fazer é reconstituir as condições sociais, culturais e de audição musical que fizeram daquela canção uma canção importante. Pronto, isso por um lado. Há sempre aqui o objetivo é sempre, a palavra aqui é contextualizar, é contextualizar o momento em que a canção se tornou um êxito, porque é que a canção pode ter sido um êxito naquelas circunstâncias e, portanto, que sentido é que pode ter tomado para os ouvintes. Tem toda a razão, o ideal seria eu ter feito uma longa história oral, mas para fazer essa história oral eu não lhe chamaria aos protagonistas, mas com as pessoas que ouviram aquelas canções, seria uma história oral dos públicos, porque de facto era isso
que me interessava. É por isso que esta é também uma história da sociedade, é tentar perceber, naquelas circunstâncias, como é que as pessoas podem ter ouvido essas canções. Essa história oral estava fora do meu alcance, porque teria de ser uma história oral com muitas centenas de entrevistas, e isso é tudo, pronto, não era de facto essa a linha que eu podia seguir. Não falar com os protagonistas foi uma opção deliberada, porque, e isso já justifica a leitura das revistas, os protagonistas têm uma informação que, por um lado, está muito ligada à produção e à criação, quando o que me interessava era precisamente a recepção pública e a circulação das canções, e depois os protagonistas têm uma história pessoal a defender. E eu não me queria confrontar com isso. Eu achei que era algo que me ia dispersar bastante na minha narrativa. Porque é que as revistas puderam parecer... Porque é que me parece que as revistas podiam ser aqui uma opção? Eu sempre que pude ouvi rádio e vi televisão, só que os arquivos perderam-se em muitos... na maior parte dos casos. E, portanto, fazer um livro destes, com este fôlego, inteiramente sobre arquivos radiofónicos e televisivos, seria muito difícil. As revistas ilustradas, eram objetos com uma grande circulação, eram objetos que, por serem escritos e por serem visuais, permitem pensar, há alguns sinais disso, que circulavam não apenas entre a população letrada, e tinham outra vantagem. Estas duas revistas em particular, o Século Ilustrado e a Flama, é que falavam de Portugal, mas também falavam dos estrangeiros. E, portanto, permitiam-me fazer outra coisa que para mim é muito importante aí, que é, eu digo a certa altura que não é um livro sobre cultura portuguesa, é um livro sobre cultura em Portugal. E, portanto, também fala dos Beatles, também fala da Juliette Recaud, também fala do Frank Sinatra, que é tentar perceber como é que as formas de cultura portuguesa convivem sempre com outras formas e com outros imaginários. E as revistas, para mim, formaram essa síntese. E foi uma investigação muito extensa, são mais de 20 anos, mas permitiu-me ler essas revistas sistematicamente. Eu li o Século Ilustrado de 49 a 73. A certa altura, isto deu uma sensação, enquanto historiador, que eu estava a dominar a gramática e o vocabulário da época. Eu sabia de que é que as pessoas estavam a falar. E, portanto, foi uma opção. Podia ter havido outras. A outra opção que eu teria tido, a alternativa a isto, seria fazer, mas para isso era preciso uma equipa de investigação, uma história oral dos consumos, ou seja, ir a pessoas de várias classes sociais, de várias origens regionais, perguntar-lhes o que era ouvir música nos anos 50, o que era ir ao cinema, de que formas é que elas se divertiam. Essa teria sido a investigação ideal. Disse aí tanta coisa. Vamos lá ver. O problema das fontes, não sou eu que vou dizer isto, sou um historiador, não é? É que devem ser sempre consultadas com algum pé atrás, porque as fontes estão sempre comprometidas com alguns interesses do seu tempo, não é? Nós vamos ler a crónica de Dom João I, como é evidente, Dom João I foi bestial, o golpe de 1383 foi muito bom e não sabemos o que é que se passou do outro lado e se esse representava verdadeiramente o espírito da época ou se era uma parte do espírito. E, portanto, não podemos fiar inteiramente na bondade daquela fonte porque ela está muito comprometida. Isso acontece sempre, como sabe, por amor de Deus, não sou eu que lhe estou a dizer isto. Não é? A crítica das fontes, não é? Que temos que fazer. Num tempo em que a censura era forte, ainda mais pé atrás temos que ter com as fontes. No tempo em que, isto é uma coisa que também é quase uma evidência da história contemporânea portuguesa, a sociedade portuguesa era extremamente dividida entre a cidade e o campo, em que, quer dizer, há imensos elementos, até mesmo fílmicos sobre isso. Mal saía da cidade, entrava-se num mundo completo, quer dizer, da Avenida de Roma e uma aldeia, eram dois mundos paralelos completamente. Mais difícil é perceber verdadeiramente a reação e o impacto. E, portanto, quando quer tentar, por um lado, apanhar a mentalidade, mas a única fonte que tem são aquelas que, com estas limitações, não tem a sensação que pode haver aí um desfazamento muito grande. Sim, claro.
Há uma coisa que eu não resisto a acrescentar ao que disse, que é quando se sai da Avenida de Roma e se chega a uma aldeia. A aldeia estava a 300 metros da Avenida de Roma. Há uma imagem. Havia bairros da Lata a 300 metros. Há uma imagem belíssima Exatamente. dos verdes anos do Paulo Rocha, em que os protagonistas estão num olival e depois há um travelling e se percebe que o olival é ao lado da Avenida dos Estados Unidos da América, não é? Ainda hoje é. Sim. Bom, o facto de Portugal viver em todo o período sobre que o livro se debruça, portanto é de final dos anos 40 até 73, 74, o facto de Portugal nessa época viver sob censura é para mim um incentivo adicional, um desafio adicional a ler estas revistas. Porque o que me parece é que estamos aqui num campo, que é o campo do entretenimento, onde vai haver muitas exceções, e seguramente apontar-me a algumas, mas onde, de uma maneira geral, a política não está presente enquanto tal, de forma explícita, e, portanto, há determinados temas que podem ser abordados e que a censura não tem muito por onde censurar. Eu, a certa altura, faço numa das introduções a um dos capítulos, onde tento fazer assim uma espécie de sair um bocadinho da música e tentar falar sobre outra coisa para depois regressar à música, faço uma análise que terá lido sobre os discursos nas revistas, nestas duas revistas em particular, desde final dos anos 40 a início dos anos 60, sobre os divórcios das atrizes de Hollywood. Pode ser uma coisa muito particular e muito insignificante, mas aquilo que eu julgo ter percebido foi que, desde o final dos anos 40, onde o divórcio era absolutamente inaceitável, ao caso da Ingrid Bergman, quando se casa com o Rossellini, até ao início dos anos 60, quando morre, depois de alguns divórcios, a Marilyn Monroe, e quando as revistas se lamentam por a Grace Kelly não se poder divorciar, há uma história que é discursiva, vai-se percebendo em pequenos pormenores das reportagens, que eram umas reportagens de jet set, no fundo, em que se percebe que há uma liberalização no olhar sobre o divórcio. Não é sobre o divórcio na sociedade portuguesa, mas é no divórcio da maneira como ele é tratado jornalisticamente. E quando chegamos ao início dos anos 60, o discurso mudou completamente e a tolerância jornalística para com o divórcio aumentou. Isto para dizer o quê? Para dizer que me parece que a este nível estamos a falar de um ponto de observação sobre a realidade que não a esgota, e é por isso que eu no final concordo consigo. Nós fazemos sempre uma história parcelar. E é por isso que é tão importante definir que fontes é que estamos a utilizar e explicar, como eu tento fazer logo no início, eu estou a olhar para a sociedade através desta fonte. Esta fonte é um prisma. Há muitas outras maneiras de entrar e, portanto, nunca será a história cultural da sociedade, será uma história cultural da sociedade. Mas a este nível estamos a olhar para o entretenimento, estamos a olhar para uma publicação que vai alterando as suas formas discursivas. Eu, sobretudo com a leitura de proximidade que faço aí, tenho a pretensão, de facto, ir analisando algumas transformações. Que não são totais nunca, não é? É interessante no seu livro a sua contenção, porque é um historiador e, portanto, não se quer imiscuir no objeto historiado, o que é louvável, mas sente-se que há ali uma tensão muito grande. Em relação ao que disse, duas coisas. Há um momento que é interessantíssimo, pelo menos eu li assim. O Luís passa por cima, mas está lá, portanto eu não sei se está a passar por cima, tipo, está-me a dar, tipo, parece a minha filha a falar, está-me a dar aso a que eu pense desta maneira, ou se está apenas a expor as coisas de uma forma neutra. Mas no capítulo sobre os anos 60, quando se quer fazer uma construção nacional, uma canção nacional, e começa a haver tensões entre o que é uma canção nacional e o que é influência estrangeira, há uma série de depoimentos aqui que são absolutamente corporativos dos artistas nacionais e dos compositores nacionais a dizer, não senhor, isto não entra aqui, para nos dar trabalho. E que é uma coisa que de repente parece que é transposta para os nossos dias, que é, por um lado, um certo cosmopolitismo, mas por outro lado, o que é português tem que ser preservado, porque senão vêm aí os americanos e estragam tudo. E agora aproveito para fazer a segunda observação. Que aqui diz também muito claramente, a América era, de certa maneira, uma coisa estranha, era o mal. Divórcios entre estrelas americanas quase que servia para dizer, ao contrário da conclusão que está a tirar, estão a ver como nós não somos aquela rebaldaria que depois se liga ao lusotropicalismo,
e à ideia de poder-se falar do racismo dos americanos como se nós não fôssemos racistas. Porque havia a ideia que nós não éramos racistas. E racistas eram os americanos, e por isso nós estão a ver como nós não somos. Quando há as manifestações nos Estados Unidos cívicas pelos negros, o regime expunha isso hoje de uma forma que nos parece aberrante, dado o que já se sabe sobre o colonialismo, mas na altura com a convicção perfeita do regime que nós não somos assim. Nós até vamos para os copos com os negros. Não é? Havia a ideia que Portugal não é um país racista. A ideia da miscigenação, não é? Agora é do seu lado, vieram muitas questões e eu estou aqui a bombardeá-lo de vários lados. E eu vou tentar pegar por algum lado, mas eu acho que há aí uma linha unificadora e que na realidade é uma linha unificadora até do meu trabalho anterior. O essencial daquilo que eu tinha feito antes foi tentar perceber as origens do nacionalismo português contemporâneo, aquilo que vai dar ao salazarismo, aquilo que nós chamamos de salazarismo, se quiséssemos chamar salazarismo, não ao que pensa o Oliveira Salazar, mas uma espécie de cultura política do Estado Novo. E, portanto, foi sempre tentar encontrar esse nacionalismo e insistir muito que esse nacionalismo é um fenómeno relativamente moderno, é uma construção e é fortíssimo em termos ideológicos, ou seja, é de facto uma máquina de colocar ideias. Como é que isso está aqui presente? De facto, eu penso que a história da tentativa de descobrir uma expressão musical portuguesa, ou seja, que no fundo é uma forma de nacionalismo, é talvez a história mais constante que há nesse livro. Mas é preciso, o que me parece interessante é que procura-se tanto mais uma expressão nacional, quanto mais o próprio espaço público, os próprios consumos culturais estão premiados de formas estrangeiras. Ou seja, não faz muito sentido defender com unhas e dentes uma expressão cultural portuguesa, uma expressão musical portuguesa, se não houvessem músicas estrangeiras a circular também. É porque há muitas músicas estrangeiras... Mas circulavam muito pouco. Ouvir o Em Órbita era uma coisa... Sim. Isso é uma recordação que eu tenho. Nós andávamos no rádio e era só canção portuguesa. Vou usar uma expressão pejorativa que é o nacional cancionismo, que o Luís se recusa a usar, que é uma tendência que é do meu amigo João Carlos Calisto, com quem que o Luís também aqui cita, também tem. Mas pronto, eu como vivi essa época, ainda marco muito que só se ouvia aquilo e de repente havia uma coisa. Era quase como ouvir a BBC dos anos 40, que era o Em Órbita, e nós podíamos ouvir John Baez, Bob Dylan. Que o livro também fala, não é? mas sabe que é engraçado dizer-me isso, porque imagino que esteja a falar dos anos 60, essa sensação, final dos anos 60, essa sensação de que houve muita música portuguesa. Há uma fonte muito interessante que eu uso aí, que é um pequeno livro do entusiasta do IEE dos anos 60, e que de hoje é um historiador do IEE, que é o Luís Pinheiro de Almeida, e que tem este livro, que é um livro notável, onde ele colige cartas que escrevia para um amigo de Coimbra. E essas cartas, que são datadas, eu não me queria enganar, eu com as datas sou sempre péssimo, mas 64, 66, acho eu, portanto, é um jovem, adolescente, a entrar para a universidade, que escreve para o amigo. E ele escreve para o amigo e manda-lhe música. E ele descreve os seus dias, e os seus dias são preenchidos, ouvem música rock norte-americana e inglesa, sobretudo, em vários programas musicais. Portanto, ela existia. Mas talvez o acontecimento, eu não gosto muito de falar de grandes acontecimentos históricos, não é uma coisa que me interessa muito, interessam mais coisas constantes. Vamos falar. Mas aí, um acontecimento cultural muito importante, que no fundo é o ponto de partida deste livro, é a criação, em 1947, pela emissora nacional, de uma coisa chamada Centro de Preparação dos Artistas da Rádio. O que estava a acontecer é muito interessante, que é uma guerra entre o Estado Novo e a tecnologia, ou os meios de comunicação social. Uma guerra que é uma expressão exagerada, claro, mas é a forma como a rádio e mais tarde a televisão vão representar um desafio para a política nacionalista do Estado Novo, que é a descoberta, e foi o António Ferro que percebeu isso perfeitamente nos anos 40, que há várias emissoras de rádio e não há música portuguesa em disco suficiente para passar. O que é que isto significa? Significa que os ouvidos portugueses, segundo os intelectuais do salazarismo, estão a ser colonizados por sambas, por tangos, por outras formas estrangeiras. Portanto, há música estrangeira a circular e isso é uma preocupação para o Estado Novo, que tenta, com este centro de preparação de artistas da rádio, inventar uma música ligeira portuguesa.
descobrir intérpretes, produzir repertório e lançar uma música para encher as programações de rádio e assim poder competir, porque aqui também é um aspecto económico, poder competir com as músicas estrangeiras em circulação. Bom, isto ainda não responde completamente à sua questão, mas saltando deste momento inicial para o fim da história, o que se vai perceber é que a esquerda cultural antifascista nos anos 60 vai cada vez mais considerar esta música ligada ao Estado Novo como ou uma música descaracterizada ou um folclorismo estereotipado e vai tentar ser ela a reencontrar as raízes musicais do povo português, através primeiro das recolhas do Fernando Lopes Graça e do Michel Giacometti e depois de uma certa reinvenção ou renovação da música portuguesa através do José Afonso e do José Mário Branco. É também por isso, e se eu me estiver a perder, interrompa-me, é também por isso que eu acho que chamar à música ligeira dos anos 60 nacional cancionetismo é um tiro falhado, porque quem está nesse momento, nesse preciso momento, porque o artigo é de 69, quem está nesse momento à procura de uma expressão nacional musical são pessoas como o Adriano Correia de Oliveira ou o José Afonso, enquanto que no lado da música ligeira, gente como a Madalena Iglesias ou Simão de Oliveira estão a cantar uma pop internacional de festival que nada tem de português necessariamente. Precisamente, e aqui já toca nas minhas memórias. Há uma coisa, porque não falou, porque vai às fontes, há uma coisa aqui que não está cá, de certa maneira, que é o pathos, ou seja, o que se sentia na época. E o que se sentia, e é engraçado porque o seu capítulo do IEE passa ao lado disto. E depois, precisamente numa conversa que eu tive com o João Carlos Calisto, ele acha muito estranho que os músicos dos anos 80, porque o Chico Fininho é a grande revolução, enquanto finalmente há rock português, e ele diz, porquê é que eles acham isso se já havia tanta coisa antes? Por uma razão muito simples que eu vou aqui revelar. Odiava-se tudo o que fosse português. Era odiado tudo o que fosse português. Porque era mau, era piroso. No rock. Em tudo. Nacional cancionetismo, rock era mau. E já lá vamos as consequências disso. Era mau, era piroso, era mal feito. Os programas de variedades na RTP, depois vinham aqueles italianos com a Cincola Cinquetti, a Mina, o Domenico Modugno, e estavam anos-luz em termos de qualidade. As caretas, as poses dos portugueses, era tudo isso. E na música rock, pop, internacional, safava-se o Quarteto 1111. Dou-lhe um exemplo que eu assisti. Primeiro Cascais Jazz. O Luís Vilas Boas fazia ponto de honra que o primeiro número fosse sempre por músicos e um grupo português. Ouvimos hoje e aquilo não era mau, mas ouça, aqueles músicos não eram ouvidos porque a vaia era tal, só por serem portugueses. Estavam anos-luz dos outros. Que... Não, era só por serem portugueses. Não, mas em termos de qualidade estavam anos-luz. Não estavam assim tão longe. Eram vaiados só por serem portugueses. Era por serem portugueses. Está bem. Sim. Havia uma rejeição. E é em 1971, precisamente com os 3 discos, que isto muda bastante. Mas havia de facto na burguesia urbana, havia uma rejeição brutal a tudo o que fosse português. E isso, até naquilo. Olha, dou-lhe outro exemplo. Usar a Desfolhada como exemplo e como um exemplo de uma grande renovação. Certo? E depois diz en passant que aquilo chegou à Eurovisão e ficou em penúltimo. Claro. De tal maneira que a RTP irritou-se e não foi lá no ano seguinte. Ou seja, aquilo que para nós parecia uma coisa de mudança era perfeitamente irrisório e desconsiderado. Que nos envergonhava e nos embaraçava lá fora, se quiséssemos. 2 coisas também, para ver se consigo falar sobre as várias que... Eu estou a falar mais de mim do que do livro, peço desculpa. Não, mas isso para mim é muito interessante porque é uma conversa interessante para termos, porque precisamente trata-se de um testemunho pessoal e essa foi a opção, era um miúdo, tinha 14, que eu não tomei, não é? Anos. Mas, portanto, eu apanho a minha narrativa, as minhas teses, se quiser aí, são eu não me importo nada de dizer o que vou dizer agora, são em grande medida especulativas a partir daquilo que se pode ler nas revistas, ou seja, no fundo como é que as revistas, mas a própria produção musical é feita por jornalistas e compositores e intérpretes que imaginam um determinado público. Pronto, e é este determinado público imaginado que me interessa tentar também eu próprio imaginar com o livro. Bom, por um lado, vou começar do fim para o princípio, e portanto, no fundo, queria-lhe falar sobre 2 coisas. O que é isso da popularidade,
na música portuguesa deste período e depois sobre o rock dos anos 60 não ter sido o rock dos anos 80. Ou o que é que fez com que tivesse, nos anos 80, se tivesse tido a sensação, para as pessoas da minha geração aí, de que se tinha inventado um rock quando, só muitos anos mais tarde, é que viemos a descobrir que já tinha havido coisas antes. Às tantas dizem bem que é uma elite urbana que acha que a música é má, porque o fado, eu diria assim que o Centro de Preparação dos Artistas do Rádio produz duas grandes gerações de cancionetistas populares. Por um lado, uma primeira fase com o Artur Ribeiro, a Júlia Barroso, Maria Lourdes Rezende e Tony de Matos, anos 50, e depois numa segunda fase o António Calvário, a Marilena Iglesias, a Simone de Oliveira. São figuras muito populares. São figuras muito populares, muito provavelmente não junto da juventude urbana. Mas o Tony de Matos é reabilitado pelo Vitorino num concerto do Coliseu no princípio dos anos 80. Pois. A Amália só é reabilitada no gosto erudito quando o Zé Mário Branco começa a entrar no fado também, ou seja, calcionou. Porque até aí... Sim, há um momento de crise, como sabe, eu resolvo a questão da Amália e do fado logo na introdução. Não foi por aí, por isso então é outro mundo. É outro mundo. A Amália tinha esgotado o livro. E o fado, em grande medida, também o tinha esgotado. Mas isto para dizer que através da rádio e da televisão, mas também destas revistas, porque estas revistas também são mecanismos de produção de popularidade, eu acho que as pessoas podiam considerar que a música estrangeira que ouviam era muito melhor, provavelmente consideravam, mas essas mesmas pessoas muitas vezes conseguiam ter nesta música uma música com a qual conseguiam estabelecer uma relação afetiva maior porque entendiam as letras, porque muitas vezes havia sonoridades ou folclóricas ou próximas do fado. Essas pessoas fizeram destas figuras populares. Mas é interessante aquilo que me diz, que aparece uma geração nos anos 60 que é uma geração provavelmente mais exigente, que houve o Em Órbita. É extraordinário que o Em Órbita tenha estabelecido como uma regra prévia não passar música portuguesa por causa disso, exatamente, porque não havia música portuguesa boa para passar, até que apareceu e eles passaram a lenda de El Rei Dom Sebastião do Quarteto de 1111. Mas eu diria que eu aí acrescentaria alguma coisa àquilo que disse. Não foi só pela falta de qualidade que o IEE não se transformou num fenómeno mais popular nos anos 60, porque não se pode dizer, e eu acho que vai concordar comigo nisto, que muito do rock que explodiu nos anos 80 tivesse muita qualidade. Não era a qualidade exatamente que marcava musicalmente os Taxi ou outras bandas do início. O que faltava, parece... Lá está, aquela coisa do pathos. De repente era aceite. Eu acho que é uma questão sociológica. E antes não era aceite, era rejeitado. Eu acho que é mais... Independentemente da qualidade. Mas eu acho que é possível, até porque já estamos a falar num momento pós-punk, onde uma certa simplicidade, se calhar, é mais valorizada do que antes. Isso é um ponto interessante. Mas o que eu acho é que nos anos 80 já havia uma coisa que nos anos 60 não havia em Portugal, mas havia, por exemplo, em França, nos Estados Unidos e Inglaterra, que é uma juventude mais disposta, mais massificada em termos de consumos culturais. Ou seja, todas as histórias dos anos 60, que falam dos anos 60 como movimento de rebeldia juvenil, contam mais ou menos a mesma narrativa, que é, há um momento, e isto é relativamente novo no pós-guerra, são os chamados baby boomers, que entre o fim da puberdade e o início da idade adulta em que têm que trabalhar, tem ali um hiato de vários anos, que pode ser passado na universidade ou não, onde tem alguma liberdade que não havia antes. E esta gente torna-se gente não apenas com um grande potencial de revolta, a vários níveis, como gente que representa um nicho de mercado, discográfico, da moda, etc. Isso em Portugal está longe de existir. E teria sido difícil que o rock explodisse enquanto fenómeno social quando isto ainda não existia. E isso já existe depois nos anos 80. E eu penso que, mais uma vez, defendendo a perspectiva do livro como uma perspectiva de baixo, se quiser, é a partir da sociedade que eu quero explicar estes fenómenos, eu sinto-me confiante nesta tese, ou seja, de que o que falta aos anos 60 e que já há nos anos 80 é uma juventude capaz de consumir e alimentar fenómenos de popularidade como aqueles que estão com o boom. O maio de 68 é uma correspondência em Coimbra 69K. Não é? Claro. E isso, creio eu, não sou historiador, há ali um ponto de ruptura
que curiosamente também coincide com a tomada do tempo e o modo por os maoístas, o início do Mundo da Canção, que era um jornal extraordinário porque entravam em guerras brutais entre redatores lá dentro. E não era como fora, era lá dentro. Era uma coisa. E depois aparece o mágico ano de 71, em que de repente saem aqueles 3 discos, Cantigas de Maio do Zeca Afonso, Mudam-se o Tempo, Mudam a Vontade do Zé Mário Branco e Os Sobreviventes de Sérgio Godinho. Provavelmente não terá havido um ano tão fabuloso na história da música portuguesa em que aparecem estas 3 coisas, umas que já vinham de trás como o Zeca, outra que Sérgio Godinho era um hippie, não é? Tinha estado no Hair, nos Estados Unidos, e virou tudo, e de repente começa-se a gostar da música, mas daquela música. Certo. Sendo que, ao mesmo tempo, e aqui está muito bem retratado isso, o cantautor Zip Zip passa a ser gozado de certa maneira, porque também já é o lugar comum do gadilhudo e da viola. Exatamente. Há uma combinação entre militância e empenhamento político, significado, produção ideológica, até nesses 3 discos de que falou, com a qualidade. E isso eu acho que é muito evidente para todos. A qualidade era algo que os críticos vinham a reclamar muito porque estavam a ficar cansados da eficácia política das músicas de 3 acordes mal cantadas por muitos dos baladeiros. É provavelmente um rótulo injusto para alguns deles, é preciso dizer, não é? Que haveria seguramente uns melhores do que outros. Essa figura muito popularizada pelo Zip Zip, gozada pelo próprio Zip Zip, há uma rábula das poucas que se mantém. Há bocadinho falávamos do problema das fontes. O Zip Zip já não existe em arquivo. Existem muito poucas coisas e uma delas, felizmente, provavelmente iríamos felizmente muitas outras. Eu que nunca vi o programa, não sei. Mas para o livro foi muito importante ter a rábula do Raul Solnado, em que ele goza com a figura do baladeiro. E, portanto, na crítica, e o Mundo da Canção é um lugar muito interessante para se perceber isso, eles não defendem só a qualidade contra a falta de qualidade. É o jogo entre a letra e a música, entre uma primeira fase em que se valoriza muito a mensagem, portanto, o primado da letra dentro de uma canção, e depois quando aparece alguém como o José Mário Branco, que tem uma concepção completamente diferente do que deve ser uma canção, ele chama a canção encenação musical, qualquer coisa assim, portanto, um dos grandes orquestradores da música de sempre. A canção torna-se uma coisa muito mais complexa, porque é uma sinergia entre a composição, a interpretação e a própria letra. E a letra só significa se for pensada dentro dessa composição, e é isso que vai fazer esses discos em discos tão especiais, que têm outra particularidade que é muito importante. Isso tem sido salientado por vários colegas da etnomusicologia, o Castro, António Tilly, o próprio Calixto, que é a intervenção do José Mário Branco nos 3 discos. Portanto, estamos a falar de um disco do próprio José Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas ele é também o produtor do Cantigas do Maio, do José Afonso, e dos Sobreviventes, que só vai sair em 72, mas é gravado em 71, do Sérgio Godinho. E, portanto, ele altera o som. É um momento muito importante em que o estúdio passa a fazer parte do trabalho de composição e interpretação. O som que sai não sai só dos instrumentistas e do intérprete, é também o próprio trabalho de estúdio. E é isso que o José Afonso vai procurar no José Mário Branco. O José Afonso pede, a certa altura, para que seja o José Mário Branco a fazer-lhe este disco. São gravados em Paris. É curioso, isto é outra das ironias interessantes, que parece encontrar-se a renovação da música portuguesa que se vinha desde há décadas à procura num estúdio em Paris, através da mais moderna tecnologia, e o trabalho do José Mário Branco transforma completamente o som, não só dele próprio, como também do próprio José Afonso. Infelizmente, lá está, a limitação dos mídias, temos que acabar por aqui. Havia muito mais para dizer sobre este livro, que tem pano para mangas, Silêncio Aflito.